Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Liane e no vídeo de hoje nós vamos introduzir os estudos relacionados a equações do segundo grau. Bora trabalhar então? A primeira coisa que a gente precisa saber nesse conteúdo é o que é uma equação do segundo grau, tá? A equação do segundo grau é toda a equação escrita dessa forma: ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde o a, o b e o c são os coeficientes, os numerozinhos que aparecem antes dessas incógnitas, tá? E o x, no caso aqui, seria a incógnita x, tá? Essa incógnita poderia ser y, poderia ser qualquer letra, tá? Mas essa aqui seria uma equação, por exemplo, aqui seria uma equação com uma única incógnita que é o x, tá bom? Então, precisa ser escrita dessa forma, tá? Vamos ver então. Primeiro, para ser do segundo grau, o maior grau da equação tem que ser grau 2. Dessas equações aqui, vamos analisar quais delas são do segundo grau, tá? Aqui, se a gente for ver, para a gente analisar o grau, a gente precisa ver o expoente que tem nessas incógnitas, tá bom? Aqui eu tenho expoente 2, aqui quando eu não tenho expoente, quer dizer que é 1, tá, pessoal? Isso aí. Aí, para a gente ver qual é o grau dessa equação, a gente vê qual é o maior expoente. No caso, aqui seria o 2. Então, essa equação é sim do segundo grau, ela é de grau 2. Ou seja, ela é do segundo grau, tá? Continuando. A próxima equação. Temos aqui o expoente 2 e temos o expoente 4, tá? Qual seria o grau dessa equação? Essa seria o maior expoente é o 4, então essa aqui seria grau 4. Ou seja, essa não é do segundo grau, tá? Próximo exemplo, minha incógnita é x. Meu expoente aqui seria 1, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho, meu maior expoente é o 1, então ela seria de grau 1, ou seja, seria do primeiro grau. Essa aqui em cima é grau 4. Essa seria do primeiro grau. Logo, ela não é do segundo grau, que são as que a gente está procurando. Eliminamos também. Agora, olhem essa situação, pessoal, aqui, tá? Temos uma equação, incógnita x, tá? Aqui, meu expoente é 1, aqui é o 2. Ok, seria do segundo grau? O que acontece se eu multiplicar qualquer número por zero? A gente sabe que esse elemento aqui seria simplesmente anulado, ele não existe, ele vai anular, ele vai zerar. Então, é como se ele não fizesse parte da equação, tá? Isso é muito importante, gente. Numa equação do segundo grau, o a precisa ser diferente de zero. Se o a for zero, não tem como fazer, aí acaba não sendo uma equação de segundo grau, porque anula aqui, ok? Então, essa equação aqui seria uma equação de grau 1, ou seja, do primeiro grau, então ela não é do segundo grau também. O próximo exemplo, aqui é 1, tá? A gente precisa só cuidar, às vezes, como geralmente está escrito numa certa ordem, primeiro vem o maior grau, depois outro e assim por diante, nessa situação aqui eu deixei de outra forma, tá? Coloquei primeiro esse carinha aqui que tem o expoente 1 e depois tá aqui o meu expoente 2, tá? Não importa a ordem que aparece. Qual é o grau dessa equação? Qual é o maior expoente? No caso, seria 2. Então, essa aqui seria uma equação de grau 2, ou seja, é uma equação do segundo grau, tá? Porque ela possui o maior grau, é o 2. E o nosso último exemplo, então, nós temos o expoente 1 aqui, temos o expoente 2 e temos o expoente 3, tá? O maior deles é o 3, então essa equação seria de grau 3, tá? Então, ela não é do segundo grau. Então, nós temos como equações do segundo grau a primeira, tá? É uma equação do segundo grau. E temos também essa aqui, essas duas, no caso, são as minhas equações do segundo grau nessa situação, tá? Então, para ver se ela é do segundo grau, primeiro ela precisa estar escrita dessa forma, ax ao quadrado mais bx mais c, e o meu a precisa ser diferente de zero.
Se meu A, se numa situação for igual a zero, que é esse exemplo, quarto exemplo aqui, a gente pode ver que anula esse elemento aqui, então ela acaba não sendo do segundo grau. Tá, pessoal? Então, vamos olhar um pouquinho sobre os coeficientes dessa equação do segundo grau, tá? Coeficientes são esses números que vêm antes do x ao quadrado, antes do x e nesse termo independente que chama, tá? O A sempre é o carinha que acompanha o x ao quadrado. Sempre, sempre, sempre. Esse é meu coeficiente A. Então, vamos olhar para cá. Nessa equação aqui, x ao quadrado menos 3x mais 2. Quem seria meu A? Tá? Meu A igual a... Quando eu não tenho nenhum número na frente, qual é? Número 1. Então, meu A igual a 1. Quem é meu B? O B é o coeficiente que acompanha o x, tá? Então, o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é que acompanha o x. Quem é que é o número que acompanha o x nessa minha equação? Esse número aqui, sempre com o sinal, tá, pessoal? Se ele for positivo, eu não tenho o porquê de pôr o mais ali. Mas quando é negativo, acompanha o sinal, ou seja, B igual a menos 3. E o meu C, a gente chama de termo independente, ele não depende do x, é o carinha que tá sozinho, tá? Que não tem o x ali. Esse vai ser o meu C. Então, nesse caso, meu C aqui vai ser igual a 2. Próxima equação. Quem é meu A aqui? Lembrando, quando eu não tenho nenhum número na frente, é 1, ok? Então, meu A igual a, no caso, menos 1, tá? Negativo, porque aqui é menos x ao quadrado. Meu B, quem vai ser o meu B? De novo, aqui eu não tenho número na frente, quer dizer que é 1x. Então, meu B igual a 1. E o meu C... No caso aqui, é o termo independente igual a menos 1, ok, pessoal? Próxima equação. Quem é meu coeficiente A? É o cara que acompanha o x ao quadrado, ou seja, 3. Quem é o meu coeficiente B? E agora, pessoal, quem é o B? O B é o cara que acompanha o x, mas nós não temos nenhum B aqui. Situações como essa, quer dizer que meu B é 0, tá, gente? B é 0. E quem é meu C? Meu C é o termo independente, que não tem nenhum x, não acompanha nenhuma incógnita, então meu C é igual a 3. Próximo exemplo aqui. Quem vai ser meu A aqui? É o que acompanha o x. Agora tem que cuidar, aqui tá fora de ordem, deixei de propósito pra gente analisar aqui. Está fora de ordem. Quem é o cara que acompanha o x ao quadrado? Aqui, ó. Esse menos 3. Então, esse que é o meu A. Meu B, quem é o cara que acompanha o x? O 2. E o meu C, quem é o cara que não acompanha ninguém, no caso, que é o termo independente? 2 também, tá, pessoal? E nosso último exemplo. Quem é meu A? Nesse exemplo, quando não tem, 1, meu B, 1, e o meu C. Quem é o meu C nessa situação? Meu C vai ser igual a 0. Eu ainda poderia ter uma situação assim, ó. X ao quadrado igual a 0. Nessa situação, quem é meu A? 1. Quem é meu B? Não tenho B, 0. Quem é meu C? 0 também. Tá, pessoal? Então, essa é a parte dos coeficientes. Coeficientes são os números que acompanham essas letras, essa incógnita, tá? Temos sempre numa equação do segundo grau, nós temos o A, o B e o C. E aí, aqui a forma de como, então, a gente tira esses coeficientes, como é que a gente consegue encontrar esses coeficientes, tá bom? Próxima parte que a gente precisa ver e analisar são as equações completas e incompletas. Quando elas são completas e quando elas são incompletas. A gente já viu que, obrigatoriamente, para ser uma equação do segundo grau, o A precisa ser diferente de 0. Isso é obrigado, tá, gente? A partir do momento que o A for igual a 0, nós vimos no exemplo anterior, se o A for igual a 0, ela deixa de ser uma equação do segundo grau. Agora, para
que a minha equação seja completa, vamos pensar nas completas primeiro, eu preciso que também o B e o C, o B seja diferente de zero e o C também seja diferente de zero, tá? Aqui é obrigatório, para ser do segundo grau, né? Agora, para ser completa e incompleta, a gente vai analisar o B e o C. Se o B e o C também forem diferentes de zero, quer dizer que a minha equação é completa. Se um deles ou ambos forem igual a zero, então nossa equação vai ser incompleta. Vamos analisar então, vamos tirar os coeficientes dessas equações. Dessa primeira aí, quem é meu A? A igual a 2, a gente já viu como faz isso. Meu B, 2. E o meu C igual a menos 40. O B ou o C são igual a zero? Não. Situação como essa quer dizer que a minha equação é completa, tá? Próximo exemplo. Quem é meu A aqui? A igual a 1. Meu B igual a menos 7. Cuidado que o sinal do menos tem que aparecer, tá? O mais eu não preciso pôr porque automaticamente um número sem sinal ele é positivo, como no caso aqui, C igual a 10. Então, 10 ou mais 10 dá na mesma. De novo, meu B e meu C, algum deles é zero? Não. Então, nessa situação, de novo, minha equação é completa, tá? Próximo exemplo aqui. 5y² menos 7y mais 3. Pessoal, não necessariamente tem que ser incógnita x, tá? Eu posso usar qualquer letra. A gente usa mais a x porque ela é mais comum. Mas eu posso usar qualquer letra. Pode ser y, pode ser t, pode ser p, enfim. Então, vamos lá. Quem é meu a nessa equação? A igual a 5. Meu b, menos 7, de novo, igual ao anterior. E o meu c igual a 3. De novo, b e c deram números inteiros diferentes de zero, então, mais uma equação completa. Agora, vamos analisar essa situação aqui. Quem é meu A nessa situação? A é sempre o carinha que acompanha o quadradinho ali, a letra com o quadrado. Meu A é 1. Meu B, quem é? B é o que acompanharia o T. Apenas o T, não o T ao quadrado, apenas o T. Como eu não tenho só o T, quer dizer que meu B vai ser igual a zero. E o meu C é o termo independente, então, menos 36. Algum deles, o B ou C é zero? Meu B aqui é zero. Isso quer dizer que a minha equação é incompleta. Tá? Continuando, próxima situação, meu A é igual a 2. Meu B, não tem o B aqui, quer dizer que meu B é zero. Meu C também não tem o termo independente aqui, quer dizer que ele é zero. Então, se B ou C ou ambos forem zero, minha equação, mais uma vez, incompleta, que ambos são zero. Então, quer dizer que ela é incompleta. E nosso último exemplo, então, quem é meu A? 4. Quem é meu B? B é o que acompanha o x, então, menos 1, quando eu não tenho o número aqui é 1, menos 1. E o meu C, então, não tem o termo independente aqui, quer dizer que o meu termo independente é zero. De novo, temos um desses dois carinhas aqui, zero. Isso quer dizer que a equação é incompleta. Tá, pessoal? Basta ver, então, se a equação não está completa, se ela não possui esses três grupinhos, é porque ela é uma equação incompleta. Ok, gente? Então, gente, essa é apenas a primeira parte, a introdução sobre esse estudo, tá? Tem um caminho muito longo pela frente ainda, até a gente ver todo esse conteúdo, ele é bastante amplo, mas essa é a primeira parte, então, que vocês precisam saber. Espero que esse vídeo ajude vocês na resolução das atividades que eu tô propondo para vocês. Tenham uma boa semana e até o próximo vídeo. Beijo!